Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ivete, estou aqui para mais uma videoaula feita para você. Inicialmente, eu peço que você se inscreva no meu canal, dê um like, para que o maior número de estudantes possam ver esta aula. Hoje, nós vamos trabalhar os números racionais, o conjunto dos números nacionais. Nós já vimos o conjunto dos números inteiros, nós já vimos o conjunto dos números naturais, que é o primeiro, e temos certeza que os conjuntos, junto com a matemática, surgiu da necessidade do ser humano, do homem, para poder exercer as suas atividades. Lá na pré-história, à medida que o pastor levava as suas ovelhas, eles deixavam uma pedrinha para ele saber quantas ovelhas ele levou. E quando voltava, ele tinha que, a cada ovelha, ele tirava uma pedrinha para ver se todas estavam junto com ele. Todas as ovelhas haviam voltado. E interessante que de repente ele se viu a necessidade dos números inteiros, porque quando ele diminuía, quando ele tinha uma ovelha menos, ele tinha menos um. Olha como era interessante. Aí quando ele fazia uma dívida, aí ele tinha menos aquele valor que ele tinha feito a dívida. E se ele fizesse outra dívida, ele somava duas dívidas. Olha só como a matemática surgiu da própria necessidade do ser humano. E agora, vamos colocar nos nossos dias os números racionais, que são as frações. Que legal, né? As frações. Pense bem. Quem é que gosta de uma pizza? Você quer comer uma pizza? Pede uma pizza. Essa pizza, ela é um inteiro. E esse inteiro, ela vem dividido em 8 partes. Cada parte dessa é uma fração da pizza. Se ela foi dividida em 8 partes, então você tem 1/8 da pizza. Se você come 1/8 da pizza, você comeu uma fatia da pizza, você comeu 1/8 da pizza. Se você comeu 2 fatias, você comeu 2/8. Então, vamos embora lá? Neste daqui, que nós vamos ver aqui no quadro. Então, a fração são partes do inteiro. Olha que legal, que bacana, né? Ah, se eu tenho aqui o inteiro total, eu tenho todas as partes do inteiro. Concorda comigo? Então, aqui eu tenho o inteiro completo. Mas se eu partir esse inteiro em 2 partes, suponhamos que seja o chocolate. Nessa primeira parte, eu comi o chocolate inteiro, sozinha, gulosa, né? Então, aqui eu tenho um inteiro. Olha que bacana! Agora, se eu pego esse chocolate e divido ele ao meio, eu tenho o quê? Do mesmo tamanho. Então, eu tenho 2 metades. 2 metades para ter um inteiro. Peguei essa parte colorida e dei para a minha mãe. Dei essa parte do inteiro para a minha mãe. Então, cada pedaço desse inteiro, ele é o quê? Se ele é a metade, ele é 1/2. Ó. Aqui eu tenho 1/2. Então, aqui eu tenho o que? A fração. Essa fração, no meio, ela tem um traço. Nesse traço, ela divide em numerador, a parte que fica em cima. Para eu guardar bem, eu tenho um macete. O que está lá em cima, que começa com N? Nuvem. Então, o numerador é o de cima, que começa com a letra N de nuvem, lá em cima.
o numerador é a quantidade de partes que eu pintei, que eu comi, tá certo? Ah, não, mas esse aqui eu dei foi para minha mãe comer, não foi eu que comi, foi a minha mãe que comeu. Vejam só, então essa parte aqui a minha mãe comeu, então a minha mãe comeu meio chocolate. Então eu escrevo assim, ó, meio. Vejamos aqui, a parte de baixo é a quantidade de vezes que eu dividi o inteiro. Em quantas partes eu dividi esse inteiro? 1, 2. Então, essa outra parte se chama denominador. O denominador começa com a letra D, de debaixo. Olha só, um lembretezinho. Debaixo, então, começa debaixo, no denominador. Então, denominador começa com a primeira sílaba de debaixo. Então, olhando aqui, um meio. Então, eu tenho aqui uma fração. E essa fração, a parte de cima, se chama numerador. Lembrando que N de nuvem que está por cima. E o numerador, ele representa as partes tomadas, as partes comidas, as partes pintadas. Por que não pintadas? Eu vou mudar esse nomezinho aqui e vou colocar as partes pintadas, certo? Estou apagando aqui porque eu vou colocar partes pintadas, que talvez seja mais fácil de entender. Partes pintadas. Muito bem, partes pintadas. Esse tá cheinho e tá ruim. Vou pegar mais esse daqui. As partes pintadas. E a parte de baixo da fração, que é o denominador, denominador começa com a primeira sílaba de debaixo. Esta parte do denominador são as partes que o inteiro foi dividido. A quantidade de vezes que o inteiro foi dividido. Então, 1, 2. E a parte que foi tomada, que foi pintada, que foi comida, é essa parte colorida aqui, ó, pintada. Certo? Bacana? Continuando aqui, vejamos que aqui eu tenho um outro inteiro que foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Então, vamos virar? Colocar aqui de azul para dar uma diferençazinha de cima. Essa parte aqui, esse inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4. Então, 4 é o número do denominador, a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Ah, e quantas partes eu comi? Essa parte aqui eu comi, tá? Essa parte aqui que está colorida eu comi. Quantas partes foram? 1, 2. Então, comi 2 partes do inteiro. Então, do inteiro que foi dividido em 4 partes. Logo, essa fração, ela é escrita assim, 2, 4. 2, 4. Comi 2 partes de um inteiro dividido em 4 partes. Então, essa parte que foi comida, que é 2 quartos, eu escrevo assim, ó, 2 quartos. 2 quartos. 2 partes que eu comi e 4 a quantidade que foi dividida o inteiro.
próximo, vamos ver em quantas partes esse inteiro foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Legal, né? Bacana. Então, se esse inteiro foi dividido em 8 partes, o denominador é 8. E o numerador é a parte que foi comida. Mas não foi eu que comi. Essa aqui eu dei para minha amiga que chegou na minha casa. 1, 2, 3 partes do oitavo, que eu vou representar assim, 3 oitavos. E vou escrever ele assim, ó. 3 oitavos. Consertar esse S. Muito legal? Muito bem. Então, até aqui, quando eu tenho a forma que eu leio e escrevo. Um inteiro quando ele está inteiro. Um meio quando eu tenho a metade pintada ou comida. 2 quartos se está dividido em 4 partes e foi pintada 2 partes. 3 oitavos. O inteiro foi dividido em 8 partes, tá? E 3 partes eu dei para minha amiga comer. Aí eu vou entender que até chegar o número 9, vai ser o quê? 1 terço, 2 terços, a parte de baixo é terços. Quando for 3, o denominador for 3. Quando for 4, é quartos. Quando for 5, é quintos. Quando for 6, é sextos. Quando for 7, é sétimos. Quando for 8, é oitavos. E quando for 9, é nonos. A partir de 11, tá? Nós vamos falar uma outra coisa interessante. Vamos lá? É bem assim. Se eu tenho, tá? Um inteiro dividido. Vamos ver quantas partes esse inteiro foi dividido? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes que esse inteiro foi dividido, ó. 12 partes. E como esse chocolate, ele era maior, e eu dividi ele em 12 partes, as 3 partes pintadas, eu vou colocar aqui 3 partes. Essa parte aqui eu dei para o meu pai. Olha só, dei para meu pai 3 partes de 12, do inteiro dividido por 12. Como será que eu chamo então? Vai ser bem assim, ó. 3. Eu vou escrever a palavra 12. 3. 12. E vou acrescentar a palavrinha avos. Em seguida, 3, 12, avos. Quer dizer então, professora, que a partir de 11 eu vou escrever o número acompanhado de avos? Sim, a partir do inteiro ser dividido a partir de 11 partes, eu vou colocar 11 avos, 12 avos, 20 avos e assim sucessivamente. Mas parece que ficou faltando alguma coisa para algum número sem ser trabalhado, que é o 10. Ah, sim! Aí é que nós vamos ver. Eu trouxe aqui já o 10, já aqui no material dourado. No material dourado, a gente vê ele aqui, ó, dividido. Esse inteiro, esse chocolate, ele foi dividido em quantas partes? 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, esse inteiro dividido em 10 partes, o denominador dele vai ser 10. E uma partezinha desse denominador, dessa parte, se eu pintar, se eu comer esse chocolate,
ele é representado assim, ó. 1, tá? 1 décimo. Uma parte de 10. Quer dizer, o inteiro foi dividido em 10. Então, aqui eu tenho 1 décimo. Olha que legal. Eu vi aqui que esse inteiro é 1 décimo. Se eu pintar, se eu comer uma partezinha desse. Cada parte desse inteiro dividido em 10 partes, ele é 1 décimo. Muito legal, né? E para isso eu trouxe também ele dividido em 100 partes. Vejam só, aqui esse inteiro foi dividido em 100 partes. Cada pedacinho desse, ele vai se chamar o quê? Se é 100, ele vai se chamar o quê? Centésimo. Cada parte que o inteiro foi dividido em 100, ele se chama o quê? De 1 centésimo. Então, cada parte dessa divisão de 100 é 1 centésimo. Eu preferi trazer o material dourado, porque esse material dourado dá para você ver direitinho que aqui ele foi dividido em 100 partes. E para dividir no quadro em 100 partes é muito trabalhoso, né? Epa, epa! Vejam só o que eu trouxe aqui. Dividido em 1000. Figura tridimensional. Então, cada pedacinho desse aqui, ó. Cada pedacinho desse aqui, tá vendo? Ele é 1 milésimo, ó. Esse cubo é um inteiro dividido em 1000, ó. 1 milésimo. Então, tá aqui, ó. 1 milésimo. O inteiro foi dividido em 1000 partes. 1 milésimo. E cada parte desse daqui do inteiro que foi dividido em 1000 partes, ele se chama 1 milésimo. Muito bacana, né? Então, estamos aqui, tá? Aqui eu tive a ideia certinha de trazer, porque que você vê certinho o que o inteiro ele foi dividido. Aqui está dividido bem certinho o pedacinho, né? Então, a nossa aula terminou. Espero que todos tenham entendido, que vocês possam tirar um print da aula. Muito bacana, né? Então, aguardo vocês na próxima videoaula, hein? Tchau!